Gênesis capítulo 45, como os irmãos estão vendo projetado aí, vamos continuar falando sobre assuntos que são importantes, necessários, trabalharmos aqui. Alguns já falamos em outras oportunidades, mas se faz necessário a gente retornar a alguns temas. Hoje precisamos falar sobre perdão e propósito. Nosso texto se encontra em Gênesis capítulo 45, versos de 1 a 5. Vamos ler? A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviam, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Perdão e propósito. Já falamos sobre perdão em algumas oportunidades. Eu considero esse tema um dos temas mais difíceis da gente trabalhar, da gente considerar. Cada um tem a sua história de vida em relação à questão das ofensas, como que os irmãos lidaram quando foram ofendidos de alguma forma, e o quanto que esse tema ele é um tema, no mínimo, delicado para algumas pessoas, para que aí, então, você possa considerar, perdoar ou não aqueles que, de alguma forma, ofenderam a você. Não vamos constranger ninguém, perguntando se aqui há alguém que ainda tem alguma questão a ser acertada com uma pessoa, seja uma pessoa mais próxima, quem sabe o pai, a mãe, o marido ou a esposa, o filho para com seus pais, os pais para com os filhos, ou um amigo muito próximo, quando aconteceu alguma coisa e o elo, não é, foi quebrado, a amizade foi então afetada por alguma coisa que nós falamos, que nós acabamos ofendendo as pessoas, ou alguém nos ofendeu. Então, falar sobre perdão é algo extremamente delicado, mas necessário. E vamos falar também, relacionado a isso, perdão e propósito, esses dois temas trabalhando juntos, entendendo a necessidade do perdão para o cumprimento de um propósito que muitas vezes nós não temos ideia. Nossa mente limitada que muitas vezes não compreende a necessidade do perdão para que a nossa vida siga em frente e cumpra os propósitos de Deus para cada um de nós. Portanto, uma ofensa não perdoada, ela vai alimentar o pecado do orgulho e abrir, portanto, portas para que os nossos relacionamentos mais próximos se desfaçam. Talvez você ainda não teve, ou já teve, quem sabe, a oportunidade para fazer esse tipo de consideração. Como que o pecado, não perdoar, o pecado da falta de perdão, não liberar perdão aos nossos ofensores, de alguma forma está alimentando outro pecado nas nossas vidas. Aqui a questão relacionada ao orgulho, como nós somos orgulhosos em alguma medida, abrindo aí portas, escancarando, na verdade, portas
para que os relacionamentos mais próximos seus sejam afetados. Talvez a gente nunca esperou, né, que pessoas a quem um dia nós estabelecemos algum vínculo, uma amizade, um relacionamento muito próximo, por algo que aconteceu, então pudesse se acabar. Você deve ter ficado muito chateado com isso, mas ainda não sabe como lidar com isso, não sabe como reconstruir um relacionamento que foi afetado por algo, né, que aí gerou alguma mágoa, algum ressentimento em você. Diante desse tema, vamos fazer introdutoriamente aqui algumas considerações, algumas questões importantes para a nossa reflexão inicial. Qual seria, portanto, o propósito da ministração do perdão aos nossos ofensores? Essa pergunta gera uma outra. Na verdade, há, porventura, alguma finalidade benéfica para nós quando nós ministramos o perdão? Tem alguma coisa que a gente recebe de benefício quando a gente perdoa? O que Deus desejaria realizar em nós e através de nós quando ministramos perdão a quem nos ofende? Se essas não foram considerações, perguntas que você realizou, pelo menos as considere nesse momento, pare, reflita, porque Deus deseja falar alguma coisa com alguém que veio aqui nesta noite, ou alguém que deve estar aí acompanhando. Espero que a live esteja funcionando, porque até então, no começo do nosso culto, estava com alguns problemas aí na transmissão, mas esperamos que agora esteja funcionando tudo bem. Meus irmãos, qual é o objetivo, portanto, da mensagem desta noite? Não é apenas compreendermos a importância e a necessidade de perdoarmos a quem nos ofende, mas também nós percebemos que a ação de perdoar, ela vai cumprir um objetivo espiritual elevado dentro dos planos eternos de Deus para aqueles a quem Deus deseja se manifestar. Quando Deus tem uma obra específica para com alguém, Deus deseja falar com você de uma maneira muito pessoal, muito próxima, Ele vai usar a questão do perdão para dizer que aquilo que aconteceu cumpre um propósito muito além daquilo que a minha e a sua mente pode compreender. No momento da ofensa, é só mágoa, é só tristeza, são só decepções que nós temos com as pessoas. Ou que nós recebemos, ou que nós fizemos com eles. Só tristeza. E a gente não consegue compreender que tudo, de fato, tem um propósito, uma finalidade. As coisas que acontecem, não é? Que causam algum tipo de situação desconfortável nas nossas vidas, fomos nós que fizemos isso. Eu e você somos culpados. Não é só outra pessoa, como se nós fôssemos isentos, estivéssemos isentos de qualquer culpa no cartório. Temos sim, em algum grau, nós temos. Quando nós falamos sobre a questão da ministração do perdão, também, no sentido, quando nós falamos, não quero nem ver a pessoa pintada de ouro. Culpa no cartório. Nós temos. E é isso que nós precisamos compreender nesta noite, o que Deus deseja falar ao nosso coração, para que a gente comece a considerar um tema extremamente importante, para que a sua vida possa alavancar, para que a sua vida comece a abrir portas, para que aquilo que Deus deseja realizar em você e através de você, as coisas possam começar a andar. Então, quando nós tratamos do tema perdão, nós estamos naturalmente considerando algo que contraria o nosso senso de justiça própria. Aqui nós encontramos a barreira.
o principal fator de impedimento ao perdão, que é a questão do que nós entendemos, ou consideramos, ou construímos sobre a questão da nossa justiça. Então a ofensa vem, e aí então nós estabelecemos que aquilo ali não foi justo, e que nós temos por direito não nos relacionarmos mais com as pessoas, ou não ministrarmos perdão às pessoas que nos ofendem. Como anda o nosso senso de justiça? Quais são os critérios que nós estabelecemos para dizer que aquilo é certo, que aquilo é errado, que nós estamos certos em fazermos determinadas coisas, ou estamos certos em fazermos outras coisas, e não aquilo que as pessoas, ou de repente a igreja, ou o que o pastor está falando, fala, isso aí que o pastor está falando, para mim não vale de nada, porque ele não está no meu lugar para saber o que eu sinto e como eu fui ofendido com determinada situação. Então quem é ele para falar alguma coisa? Meus irmãos, eu falo a partir daquilo que a palavra de Deus apresenta. Não é uma opinião pessoal, eu não estou aqui emitindo uma opinião. Eu estou aqui apresentando a verdade, o mandamento, o desejo de Deus. Por meio da vida de um grande homem, um dos que eu mais gosto da história, é José. Ele tem muito a nos ensinar sobre, de fato, um coração que não levou em conta a mágoa, a ofensa que outros fizeram contra ele, mas perdoou. E teve retorno, quando ele de fato ministrou perdão no seu coração. Portanto, perdoar é uma tarefa que a nossa natureza pecaminosa naturalmente não aprova. Como eu disse, não vê qualquer tipo de benefício imediato, ou seja, também a longo prazo. De repente a gente pensa que a ofensa que nós sofremos, ela não pode de jeito nenhum ser ampliada por aquela sensação da impunidade, porque se eu perdoar, eu estou avalizando aquilo que o outro fez comigo, eu estou apoiando. Se eu não perdoo, naturalmente eu estou sendo justo. Ele fez isso comigo e eu não perdoo. Não posso trazer nenhum benefício para essa pessoa, o benefício do perdão, a graça do perdão, sendo que ele fez o mal para comigo. Então, dentro dessa visão, perdoar traz uma sensação de presentear aqueles que já tiraram algo da gente. Isso é um absurdo. Alguém roubou algo de você, e você chegou para ele e falou assim, olha, você me levou isso, agora deixa eu te dar outra coisa. É absurdo, não é? A pessoa já trouxe prejuízo para você, você vai dar mais alguma coisa para ela? Então nós temos um grande desafio. A palavra de Deus nos leva a um grande desafio, que é o desafio que eu chamo da aplicabilidade da mentalidade do reino. O que o reino de Deus, o estilo de vida, a maneira de pensar, essa chamada cosmovisão, a visão do mundo, minha e sua. O que nós precisamos fazer de acordo com aquilo que Cristo veio trazer para as pessoas que estavam ali ouvindo Ele? Será que nós devemos, de fato, viver a nossa vida aplicando a nossa justiça, ou devemos, de fato, viver a justiça do reino de Deus? Como que é essa percepção? Como que é a mentalidade do reino de Deus? Como que eu e você devemos aplicar, então, nas nossas vidas, esse estilo de vida, que contraria, é oposto ao mundo? Então, essa mentalidade, ela propõe uma ação contrária àquilo que é feito pelo mundo. O mundo fala assim, não perdoe, se alguém fez algo ruim para você, faça para ele também. Se alguém pisou no seu dedinho, pise no dedão dele, no pé, ou no pé inteiro, se puder. Se alguém te roubou alguma coisa, e você tiver a oportunidade de fazer também,
não perca a oportunidade, faça o mal. É assim a mentalidade do mundo, mas não é assim a mentalidade do reino. Então a Bíblia nos ensina o quê? Quando alguém nos fere a face, precisamos fazer o quê? É literal isso, irmãos? É literal? Claro que não. Não é literal. Mas é nós não pagarmos na mesma moeda. Se alguém nos fere a face, vamos ministrar amor para com as pessoas que não nos amam. Quando nós sofremos perseguições, nós precisamos abençoar e não amaldiçoar. Romanos 12, 14. Quando nos prejudicam, é melhor nós sofrermos o dano do que contender. 1 Coríntios 6, verso 7. Quando levantarem mentiras, calúnias a nosso respeito, por causa da nossa fé em Cristo, precisamos nos alegrar e exultar, porque nós estamos sofrendo pela causa correta. Não estamos sofrendo como ladrões, como pessoas que causam o mal para outras pessoas. Não, nós estamos sofrendo por uma causa boa, justa. Então se alegre. Se você está sendo perseguido por causa da sua fé, por fazer o que é certo, por preservar princípios e valores do reino de Deus, está tudo certo. Então não se entristeça. Ah, mas isso pode acabar prejudicando o meu trabalho. Eu posso ser mandado embora. Deus vai abrir uma outra porta. Não negocie seus princípios e valores. Tem alguém perseguindo você por causa da sua fé? Beleza, está tudo certo. É assim que vai ser, sempre. Se não acontecer isso, se ninguém estiver perseguindo você, que é crente, tem alguma coisa errada. Porque a gente precisa, não é, lutar aí contra o sistema mundano. Porque a gente pensa, nós cremos de uma maneira contrária. Então, como nós percebemos, o desafio da aplicabilidade da mentalidade do reino exige de nós uma proposta de vida de acordo com princípios e valores celestiais. E esses princípios e valores celestiais, eles propõem reações que são abençoadoras, que trafegam na mão do sistema mundano corrupto que a gente vive. Então, se há uma ação, nós temos uma reação oposta. O mundo quer que a gente pague na mesma moeda. Nós não vamos pagar na mesma moeda. Somos e precisamos ser diferentes. Precisamos pensar diferentes. O mundo pensa o quê? Olho por olho, dente por dente. Toma lá, é assim. E nós não podemos agir dessa forma. E nós precisamos entender que o perdão não é uma opção, é um mandamento. Você quer ser de fato abençoado por Deus? Perdoe a seus ofensores. Sejamos então instrumentos usados por Deus nessa ministração de uma graça que restaura os nossos ofensores. O que Deus quer de fato realizar na vida de pessoas que nos fizeram mal? Deus quer realizar uma obra de transformação. Sabe quem Ele vai usar para fazer isso? A vida do pastor, só pode ser. Não, a sua. A ofensa, de repente, não foi contra mim, foi contra você. Quem é que vai resolver essa situação? É o pastor da igreja? Não, é você. A ofensa foi contra você, contra Deus. E você precisa fazer a sua parte, perdoando essas pessoas. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A pergunta é: como é que o Senhor nos perdoou? Como é? Sacrificialmente, incondicionalmente, sem a gente merecer absolutamente nada. Nós não precisamos olhar para as questões meritórias.
Nenhum de nós possuímos mérito algum que possa falar assim, olha, eu mereço o seu perdão. Não merece absolutamente nada, porque o perdão está relacionado à graça compartilhada. É graça sobre graça, não é merecimento. Tem um escritor muito famoso, ele diz o seguinte sobre o tema: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor, interrompendo a cadeia da ausência da graça. Olha só que frase importante. Nós entendemos a partir dessa frase que a graça proveniente do perdão, ela é restauradora e ela liberta. Quando nós ministramos o perdão, a graça vem para interromper essa cadeia aí da culpa, esse ciclo da culpa e da dor, e fazendo com que a graça possa atuar na minha e na sua vida de forma poderosa. Nós queremos, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, mas às vezes nós não estamos fazendo o que é solicitado a cada um de nós. Ah, Deus, é muito difícil. O Senhor sabe como eu tenho dificuldade, como eu sou uma pessoa dura, orgulhoso, como é difícil para mim lidar com as faltas alheias. Não tenho facilidade com isso. Eu luto para viver uma vida correta, mas quando alguém erra comigo, eu sou implacável. Você conhece alguém assim? Como se essa pessoa fosse, ou você fosse perfeita, não tivesse erro ou defeito algum. Uma hora ou outra você vai passar por essa ponte da necessidade de perdoar e ser perdoado. Não tem como. É uma trilha, é um caminho que nós certamente vamos passar por ele. A graça restauradora, irmãos, pode ser privada quando o perdão não é ministrado. Há necessidade de ministrarmos o perdão para que essa graça possa restaurar a nossa vida e restaurar a vida da outra pessoa. O que você quer para a sua vida? O que você espera para a vida de alguém que fez o mal para você? Ah, Senhor, olha, eu oro para que o Senhor derrame um raio na cabeça do fulano de tal. Eu oro para que o Senhor faça com que ele perca o trabalho, o emprego dele. Eu oro para que o Senhor venha com uma doença sobre a vida dele, fique impossibilitado de fazer qualquer coisa, de tanto mal que ele fez. Sabia que tem gente que pensa assim? Recebeu algo dessa pessoa, ao invés de orar para que o Senhor derrame bênção sobre a vida do ofensor, a pessoa, o crente, ora para que Deus castigue, para que o Senhor puna, para que ele possa se sentir bem dentro do seu próprio senso de justiça. Só haverá justiça quando o ofensor for punido. É isso que elas pensam. Mas e os planos que Deus possa ter na vida dessa pessoa? E se Deus quiser salvá-lo? E se Deus quiser tocar no coração dessa pessoa e usar essa pessoa de uma forma poderosa para cumprir os planos dele de salvação de outros? Aí você já vai ficar chateado. Não pode, Deus não pode fazer isso não, Deus é injusto. A nossa história é uma história conhecida, creio conhecida por todos nós. Gênesis capítulo 37, vai apresentar aí esse jovem sonhador, José, dotado com um dom divino de interpretação de sonhos. O pai dele escolheu ele como sendo o filho preferido. Quem que foi o pai de José? E aí, depois, Jacó e quem? É o mesmo? Israel, tá bom? Israel. Causa ciúmes essa predileção de Jacó ou de Israel por José nos outros irmãos.
isso traz ódio para os outros irmãos. Querem ver ele morto. Pegam ele, vendem para mercadores que estavam indo para o Egito, não é? Chegam para o pai, dizem que ele foi comido, morto. E aí então os planos de Deus começam a se desenvolver, mesmo quando tudo isso acontece. Tudo está programado dentro dos planos eternos de Deus. Na vida de José, um jovem sonhador, que sonhou, que até apresentou o sonho, né, para a sua família, dizendo que os seus pais e todos os seus irmãos se curvariam perante ele. Fala, mas que moleque sem vergonha, olha só. Que negócio é esse? Os nossos pais, nós vamos nos curvar perante esse moleque mimado? Tem que sumir, tem que, né, fazer com que ele desapareça. E foi isso que tentaram fazer, mas Deus estava cumprindo os seus planos na vida dele. É uma história linda, é uma história maravilhosa, irmãos. E é interessante, já começando a tirar algumas lições importantes, para que nós possamos entender que todo o histórico, ou todos os históricos de sofrimentos que a gente possa ter tido na nossa vida, não justifica a negação do perdão. O que você passou que ainda traz aquela magoazinha, quando você se lembra, aquilo já começa a subir algo nas suas costas, assim, a espinha. Ai, 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 ai. Ai, que ódio. Deixa eu contar até 10. Não, deixa eu contar até 1000, porque o negócio está feio, não é? O que aconteceu? O que alguém fez contra você, que quando você se lembra, o ódio começa a dominar a sua vida. É isso que aconteceu na vida de José, mas independente de todo o histórico de sofrimento, de dor que ele teve, isso não foi justificativa para que ele não ministrasse o perdão aos seus irmãos. Não estamos colocando aqui nada na balança. Isso aqui é maior, né? O que me aconteceu não se compara ao que você passou na sua história. Não estamos colocando absolutamente nada disso. Só estamos pegando essa história de vida de José para tirar uma lição importante sobre a necessidade que não tem negócio. Perdão deve ser ministrado independente da quantidade de ofensa que você tenha sofrido. E é interessante, a gente percebe que é um histórico favorável para que ele então crescesse com mágoas, com dores, algo profundo de ódio no seu coração para com seus irmãos. Quando ele tivesse uma única oportunidade para pagar o mal com o mal, ele não iria perder a oportunidade. Era justificável. A justiça seria feita. Aquela sensação de bem-estar por causa da justiça aplicada. Sabe quando você se sente bem porque você fez a mesma coisa que o outro fez com você? No futebol, alguém te dá uma canelada, você pega uma primeira oportunidade que tem e passa a perna nele também. Agora sim, estamos quites. É assim, essa é a mesma ideia. Nós estamos falando sobre pessoas que se tornaram instrumentos de prejuízo, privações, de dor, de humilhação, de decepção. José foi tirado da sua casa, não tem mais a presença dos seus pais. Como é que vai perdoar os irmãos que fizeram isso com ele? Humanamente falando, está tudo certo. Mas não é essa a mentalidade do reino. Lucas 17, 3 e 4, diz assim: tomem
cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, faça o quê? Perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Ah, que absurdo. Pode rasgar essa parte da Bíblia. Pode pegar um marca-texto preto, pode riscar isso aí, porque isso não é justiça. Tem alguma coisa errada nesse versículo. Lembra que eu falei sobre a questão da aplicabilidade da mensagem do reino de Deus? Dessa visão do reino? Ela é diferente daquilo que nós recebemos na nossa sociedade. Quando nós olhamos para a atitude de José, nós podemos entender que a fidelidade sempre é recompensada. Deus nunca vai deixar o seu servo fiel na situação em que ele se encontra. Ele será exaltado no tempo certo. A única coisa que Deus requer da gente é obediência a princípios e valores do reino de Deus. A gente pode achar que não está demorando demais para que a gente seja exaltado. Senhor, olha, eu estou aqui na prisão, eu estou aqui no cárcere, eu estou aqui passando todo tipo de privação. Calma que Deus tem o tempo certo dele colocar a gente no lugar devido. Todo servo fiel será colocado no lugar que lhe é devido. Deus não é injusto para que isso não aconteça. Pode ter certeza, só faça parte que lhe cabe fazer. Não negocie princípios e valores. Lembra do que aconteceu na vida de José, quando ele estava lá encarcerado? Ele teve, então, foi chamado para poder interpretar o sonho do faraó. Lembra das vacas? Vacas gordas, vacas magras, 7 anos de fartura, e depois 7 anos de dificuldades. E aí então José é colocado numa posição para poder preparar todo aquele ambiente ali para os 7 anos de dificuldades. E aí o Egito se torna uma grande potência. José é colocado como apenas abaixo do faraó. Ninguém tinha maior autoridade do que ele. Fidelidade é recompensada. Porque bem que ele poderia, lá na prisão mesmo, ter negado a Deus. Ter falado assim, olha, Deus foi injusto me colocando nessa posição que eu me encontro. Quando nós já nos deparamos com o nosso texto central, vemos o momento, o ápice, da história, quando José está numa alta posição, já de governador do Egito. Os seus irmãos vão até o Egito porque estão passando por necessidades. O Egito é aquele que abastece as outras nações ali. E então chegam os irmãos para poder então pegar o seu alimento. E sabe o que acontece? José se lembra deles. Eles não conseguem reconhecer José, mas José reconhece os seus irmãos. E o texto não dá para a gente, detalhes, mas eu fico imaginando, irmãos. Imaginar não é pecado, isso a gente pode fazer. Como que deve ter sido todo o processo lá no coração dele e na mente de José. Senhor, olha o que o Senhor me deu, me ofereceu. O Senhor, depois de tanto tempo, colocou diante de mim os meus irmãos, aqueles que fizeram tudo de ruim para comigo. E agora eu assumo estou nessa posição, a mais alta posição do governo, somente abaixo do faraó, para poder prover algo para os meus ofensores. Agora eu vou acabar com eles. Talvez eu e você, no lugar de José, aproveitaríamos essa oportunidade para isso.
Mas não é isso que o texto nos diz. Nós temos diante de nós um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que abriu mão do exercício da justiça própria, decidindo retribuir o mal que lhe causaram com a prática do bem. Decisão. Perdão não é sentimento, é decisão. Você simplesmente decide perdoar os seus ofensores. Ele deixa inicialmente evidente para cada um de nós justamente isso. Não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você sabe que precisa fazer. E por obediência e fidelidade a Deus, você simplesmente faz. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Nós estamos falando, irmãos, sobre uma ação sobrenatural. Sobrenatural. Quando a gente se dispõe nas mãos do Senhor, Ele nos capacita com uma graça especial para ministrar perdão a quem nos ofende, somente uma ação que está acima de nós. Para que a gente tenha condições sobre-humanas de fazer algo que normalmente, racionalmente, nós jamais faríamos por nós mesmos. Aí nós passamos a entender como é que Deus trabalha no seu governo, na sua administração, como que é o processo, desde do que nós podemos entender sobre a permissão do mal, quando Deus julga o mal, separando alguém como um instrumento, como servo para libertar, para agir em seu nome, para que no final também seja decretado bênção sobre esses a quem o Senhor separou para serem instrumentos ministradores de graça por meio do perdão. É assim que Deus trabalha, permite o mal, Ele julga o mal separando alguém como um instrumento, e Ele depois abençoa o seu povo, decretando bênção sobre essas pessoas que se colocam diante dEle para serem usados como instrumentos de graça sobre a vida de quem nos faz mal. Nós temos diante de nós o exemplo de José como alguém extremamente íntegro. É exemplo de integridade, é exemplo de perdão que nós precisamos seguir. Caso eu e você, de fato, vamos querer viver uma vida próspera. O que você espera para a sua vida futura? Se eu pedir para que você levante sua mão, falar assim, olha, quem aqui quer ser abençoado naquilo que projetar? Todo mundo vai levantar a mão. Só que nós muitas vezes não consideramos as nossas responsabilidades diante de Deus. Queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos os mandamentos de Deus, porque eles para nós são muito pesados. Exigem de nós coisas que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Mas é claro que a gente não consegue. Mas o Senhor só pede para que eu e você nos coloquemos diante dEle, para que Ele nos revista de uma graça especial, sobrenatural, para que a gente faça aquilo que o mundo não espera que a gente faça. Já imaginou você chegar diante dessa pessoa e falar assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus, diante daquilo que você me fez. Pode seguir a sua vida em frente. Mesmo que você tenha me causado prejuízo financeiro, emocional, psicológico, qualquer coisa que seja, eu perdoo você para que você viva a sua vida. Não estamos falando aqui até mesmo sobre a questão de continuidade da amizade, nada disso. Se vai continuar, se vai ser o melhor amigo seu, não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. O que vai ser depois, se a amizade vai voltar, se o relacionamento vai ser como era, coisas que cabem somente a Deus e ao tempo estabelecer. De momento, de início, faça aquilo que precisa ser feito, perdoe a quem lhe ofendeu.
Faça isso, deixa que Deus trabalhe no resto. Portanto, a graça de Deus tem esse processo de propósito libertador. Enquanto Deus ministra a sua graça, vai trabalhando, não é? Esse agir, nesse processo, cumprindo um propósito que nós muitas vezes não conseguimos e não temos condições de compreender. Deus está acima. Lembra que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 11, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Não tem, a mente humana não consegue entender, absorver, compreender, assimilar aquilo que está na mente de Deus, os planos de Deus. Mas vemos um Deus que tem a vida de José nas mãos, a preservação do Egito nas mãos dele, daqueles que vão chegar até o Egito para serem, então, alimentados. Nós vemos a graça de Deus na preservação da vida de José, se tornando essa chave para poder ministrar graça e perdão aos seus irmãos, mas também provendo o alimento para todas as outras pessoas. Mas Deus permitiu que ele passasse pelo que passou. Deus está trabalhando, há um trabalhar na vida de José, para que ele possa conhecer Deus também, por meio do sofrimento que ele vive, ou viveu. Nós temos os irmãos, né, de José diante dele, mas é interessante, irmãos, lá em Gênesis 41, olha só que texto interessante e intrigante para nós. Como é que Deus vai trabalhar na vida de José, para que ele consiga de fato compreender a importância do perdão na vida dele, a ser ministrado aos seus ofensores? Olha que texto fantástico, Gênesis 41, 51 e 52. Ele vai ter 2 filhos, e sabe o significado dos nomes dos filhos dele? Olha só, ao primeiro filho, né, José deu o nome de Manassés. Que significa Manassés? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Olha só, o verso 52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Que coisa fantástica. Perdoar é transformar a ofensa num instrumento de bênção. Ele olha para os filhos, nomeia então os filhos ali, para que ele sempre que olhe para os filhos, ele se lembre o que Deus fez na vida dele. Deus o fez esquecer, Deus o fez prosperar. Instrumentos para que a gente compreenda sempre, dia após dia, tendo encontros com os nossos filhos, né? Para que a gente se lembre da importância de fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. Estamos caminhando para o final, apenas destacando, irmãos, algo que eu detalhei no início. Como que a questão do orgulho impede a ministração do perdão a quem nos ofende? Ah, pastor, mas eu não sou nem um pouco orgulhoso. Será que não? Será que não temos uma visão elevada acerca de nós mesmos? Fazendo com que a gente entenda que as ofensas a nós, elas são intoleráveis, imperdoáveis. As pessoas vão guardando mágoas nos seus corações durante dias, meses e anos e anos e anos. Mas vemos que na vida de José, Deus trabalha de uma maneira muito especial, fazendo com que ele se torne proativo, fazendo com que ele entenda a necessidade de perdoar para ser abençoado. De acordo com o nosso texto base, aí tem uma profunda sede no coração dele, uma grande necessidade de se revelar aos seus irmãos, para poder liberar
o perdão a eles. No começo do texto, né? Se você olhar novamente aí, você vai ver, ele já não conseguia mais se conter. Ele viu os irmãos e ele pensou, agora eu vou pagar o mal com o mal. Não, ele falou assim, Senhor, é a oportunidade que eu pedi ao Senhor para poder liberar eles. Eles precisam ser liberados. Eu preciso também tirar esse peso das minhas costas. Que grande oportunidade que o Senhor me deu para perdoar os meus irmãos que me fizeram mal. O mal sofrido e a necessidade do perdão tem um propósito divino. Verso 42, verso 6. Diz assim, por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. A posição de poder e de autoridade que ele assumia não é usada para ministração de justiça, mas do perdão de Deus. Gênesis 50, verso 20 e 21. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Percebem? Vemos uma situação de que quando os irmãos reconhecem ele, temem a justiça. Mas temos José, quando vê os irmãos, apresenta para eles o propósito do Senhor. Perdoar é apresentar um grande plano para a reconstrução de uma vida em obediência ao Senhor. Dizendo que Deus tem tudo sob controle. 3 lições que nós podemos aprender com a vida de José. Primeiro, não permita que as tristezas e decepções com pessoas o aprisione no passado, impedindo-o de viver o seu presente e sonhar com o seu futuro. Não há expectativas de bênçãos futuras sem o perdão ministrado no presente. Quer ser abençoado lá na frente? Faça o que precisa ser feito agora. Perdoe a quem fez o mal para você. Segunda lição: quando sofrer injustamente, não retribua igualmente, mas seja ministrador de graça e misericórdia, para que não seja encarcerado pela mágoa e ódio por falta do perdão. Não pague o mal com o mal. Faça diferente, para que você possa viver uma vida livre para servir o Senhor, sem qualquer tipo de peso. Por fim, compreenda que os planos soberanos de Deus muitas vezes nos conduz por um caminho de sofrimentos e frustrações com pessoas. Entretanto, todas as coisas no final contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle da minha e da sua vida. Se algo aconteceu, mesmo trazendo dor e sofrimento para você, tudo está dentro daquilo que Deus permitiu, para que hoje você pudesse fazer aquilo que precisa ser feito. Ser um instrumento ministrador da graça restauradora de Deus, por meio do perdão. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos. Só você sabe se de fato essa mensagem foi para você ou não. No meu modo de pensar, sem dúvida, todos nós precisamos. Todos nós fomos ministrados de alguma forma, porque estamos envolvidos com pessoas. E pessoas, uma hora ou outra, pisam na bola. Falam o que não devem, fazem o que não devem. E nos entristecem, nos magoam profundamente. A questão é saber como que está o nosso coração em relação às ofensas que nós recebemos.
Será que estamos prontos a ministrar o perdão? A deixar Deus trabalhar no nosso coração, trazendo o bálsamo da cura e da restauração para cada um de nós? Será que nós estamos de fato abertos, prontos a chegar diante das pessoas que nos fizeram mal e falar assim: olha, eu te perdoo em nome de Jesus? Será que estamos dispostos a isso? Só você sabe se precisa fazer isso. Você precisa perdoar, assim como o Senhor perdoou você. As nossas ofensas, os nossos pecados são aquilo que nos separam de Deus. Jesus Cristo vem para poder nos ligar novamente ao Pai. Por isso Ele morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ser lavados, purificados, perdoados. Já não há mais culpa, porque o Senhor nos justificou, nos perdoou. Agora, da mesma forma como Ele nos perdoou, nós também precisamos ministrar o perdão a quem nos ofendeu. Perdoe, se você quer receber o perdão do Senhor. Se você quer ser abençoado, viver uma vida abençoada, não retenha o perdão. Faça como José, perdoe. Perdoe, perdoe, abençoe os seus ofensores. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, somos gratos ao Senhor pelo puxão de orelha, porque o nosso coração endurecido, pela nossa postura orgulhosa, muitas vezes não perdoamos, não queremos fazer aquilo que o Senhor pede, manda, ordena que nós façamos, que é perdoar os nossos ofensores. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós da Tua graça, do Teu favor. Precisamos que o Senhor nos auxilie nesta jornada tão difícil. Porque sem o Senhor nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Tira as vendas, ó Deus, para que possamos enxergar o nosso próximo como o Senhor nos vê, totalmente carentes, precisando que haja perdão sobre as ofensas deles, para que sejam amados como o Senhor nos ama, para que sejam restaurados como o Senhor nos restaurou, para que sejam, Deus, ligados ao Pai, por meio do perdão, por meio da reconciliação. Portanto, ó Deus, se conosco e nos ajude numa tarefa tão difícil como essa. Precisamos, ó Deus, como José, entender que o perdão tem um propósito nas nossas vidas e na vida dos ofensores. Um propósito que muitas vezes nós não enxergamos, não conseguimos entender, mas que no final diz respeito à preservação das nossas vidas e bênçãos a cada um de nós. Nós oramos agradecidos por tudo o que o Senhor nos tem feito. Oramos em nome de Jesus. Amém.